Olá a todos, viemos aqui apresentar o nosso trabalho da disciplina de Engenharia de Software, o Orcid Explorer. Bom, nosso ponto de partida foi uma questão importante, como podemos visualizar, principalmente mensurar o impacto de uma produção científica de forma que seja clara, intuitiva e centralizada. Para responder isso, a gente foi direto nos professores perguntar. Fizemos uma série de entrevistas com os professores aqui do ICMC para entender como era a experiência deles com as ferramentas atuais, em especial a plataforma Orcid, e os resultados foram reveladores. Apesar de reconhecerem o Orcid como uma identidade do pesquisador, surgiram várias queixas. A interface do Orcid, eles disseram que é confusa, o processo de atualizar os dados é difícil e a integração com as bases de dados, principalmente com as de artigos nacionais, foi apontada como limitada e como um ponto negativo. Acima de tudo, eles sentiram falta de ferramentas que realmente agregassem valor ao pesquisador através de métricas de impacto. E é para solucionar essas dores que criamos o Orcid Explorer. Nosso objetivo é ser um hub que, primeiro, melhora a usabilidade com uma interface mais intuitiva, segundo, automatiza a captação de dados científicos, usando integrações do próprio Orcid com o OpenAlex, e terceiro, que é o nosso grande diferencial, prover valor agregado através de métricas de impacto e um sistema de ranking. Agora o Guilherme vai falar um pouco sobre como trabalhamos esse projeto. Oi, boa noite, meu nome é Guilherme. Eu vou falar um pouquinho aqui do nosso trabalho também, assim, depois do Henrique. Então, basicamente, eu vou estar falando como a gente se organizou, como a gente foi trabalhando ao longo aí desse semestre. Para começar, a gente tentou trabalhar de uma forma meio colaborativa entre todo mundo. A gente acabou utilizando o método de Scrums, que foi passado na aula, a gente acabou optando por ele. E nesse método de Scrums, a gente acabava optando por reuniões semanais, para a gente estar sempre discutindo nosso progresso, tentando alinhar as ideias, alinhar as tarefas que a gente tinha que fazer e estar vendo como estaria indo ali o progresso do nosso trabalho, para a gente poder estar garantindo também ali que tivesse tudo integradinho, tudo bonitinho. E eu acho que, no geral, a nossa comunicação foi boa. Essa comunicação ela foi bem importante para o sucesso do projeto. Foi com isso que a gente conseguiu estar sempre alinhado ali, até mesmo quando atrasava alguma coisa. E, no geral, a gente acabou usando algumas ferramentas também para estarem ajudando isso com a gente. A gente usou, acho que a mais importante talvez seja o Git, que a gente ficou usando para fazer os controles das versões e tá salvando ali todo tipo de documento. Teve algumas outras plataformas também, a gente acabou usando desde um Discord até um WhatsApp para fazer comunicação. Às vezes, quando uma reunião não podia ser presencial, a gente tentava fazer ela online. E assim como eu falei do Git, que ele tinha vários documentos, eu acho que um dos documentos mais importantes que a gente tinha foi o nosso documento de especificação de requisitos de software. Esse documento aí ele foi baseado no que a gente viu em aula, né? A gente viu em aula como fazer esse tipo de documento. E ele vai ter ali vários padrões de qualidade que a gente imagina para o nosso projeto, né? Esses padrões que a gente aprendeu ali na disciplina. E basicamente nele a gente salvou tudo que a gente pensava para o projeto a longo prazo, tudo que a gente queria usar para fazer esse controle do projeto. Isso tudo foi com base nas anotações que a gente fez pelas nossas entrevistas. A gente pegou essas anotações e colocou nesse documento. E ele foi servindo ali como nosso guia, né? Ele foi a base ali para diversas partes do projeto, entre design, implementação, a validação ali de cada funcionalidade. Então, no geral, ele foi dando aquela auxiliada quando as coisas a gente ficava às vezes meio nebuloso do que fazer. E nesse documento a gente tem até bem detalhado tudo, assim, a gente tem um escopo inicial do projeto, as interfaces de usuário, os casos de uso que a gente teve que fazer também, a gente acabou imaginando e salvou tudo nele, os requisitos não funcionais, que a gente também esperava ali o mínimo para o projeto, a gente olhar e falar, pô, o projeto foi bem. E acho que no geral a gente conseguiu desempenhar bem. E conforme a gente foi avançando, no documento estava ali o desempenho coerente com o que a gente imaginou no início do projeto. E acho que ter essa documentação ali pronta ajudou bastante a gente, deixou que a gente trabalhasse com um pouco mais de foco, né, um pouco mais centralizado do que a gente tinha que fazer, sem devagar tanto talvez. Eu acho que isso foi bem importante para a gente poder estar olhando direito para esses resultados do nosso projeto. E para falar um pouco desses resultados, eu vou estar chamando o Douglas para estar mostrando aqui para a gente. Muito obrigado, Guilherme. Então agora vamos ver o Orcid Explorer na prática. Como vocês podem ver, essa aqui é a nossa tela inicial. A gente quis seguir um layout mais clean, mais limpo e mais intuitivo, mais fácil de se mexer do que é o Orcid atualmente, e que evidencia a nossa principal funcionalidade, né, que é a busca. Então vamos testar aqui para vocês.
você pode botar aqui tanto o nome do pesquisador quanto o ID ORCID dele. Quando eu aciono a busca, a gente faz uma busca na nossa base de dados e retorna uma lista com todos os perfis correspondentes. Cada pesquisador tem um link para a gente ir para o perfil dele. Então, vamos escolher um aqui aleatoriamente. Vou pegar esse aqui. Então, aqui na nossa página de perfil, a gente tem as informações mais relevantes, que é o impacto do pesquisador na sua área de pesquisa e também o total de citações. Mais aqui para baixo a gente pode ver as publicações dele e também as afiliações. Aqui nessa barra lateral, a gente implementou uma sugestão das entrevistas dos professores, que é uma lista com os colaboradores do pesquisador. Então, isso ajuda para você encontrar perfis relacionados. Toda essa estrutura foi pensada para ser uma maneira mais intuitiva e que agrega mais valor do que as plataformas que já existem. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai explicar melhor como a gente pode explorar esses dados. Tamo junto. Obrigado, Douglas. Agora eu vou estar falando de uma das funcionalidades que foi mais requisitada entre os pesquisadores, que foi a gente conseguir classificar eles de acordo com algumas características. O que a gente usa nessa questão, no caso, é o filtro. A gente tem duas características que a gente pode filtrar. É tanto por área de pesquisa ou por instituição. No caso aqui a gente vai selecionar alguma área de pesquisa como biologia e aparece uma série de pesquisadores. A gente ainda pode juntar isso com alguma instituição específica para ver se aparece algum pesquisador. Por exemplo, a gente pode escolher a Universidade do Texas. E ele traz uma relação dos pesquisadores com a área, no caso, com a instituição também. Com isso aqui, ele retorna um pesquisador relacionado tanto na área quanto que trabalha na instituição específica. A gente ainda traz no nosso site uma espécie de gamificação para as pesquisas dos professores. O que seria isso? A gente meio que implementa um ranking usando um critério de avaliação dos últimos 2 anos pesquisadores, que a gente chama de H-Index, e aqui a gente consegue ver o ranking, e ele vai pegar também pela área de pesquisa específica do professor, e a gente consegue filtrar também pela instituição que ele trabalha. A gente pode, por exemplo, pegar a Universidade de Harvard e filtrar. No caso aqui só apareceu um professor, então ele meio que é a única opção, né? Mas a gente pode tentar achar alguma outra universidade que talvez traga algum valor mais expressivo. Vamos pegar aqui centro de infecção, talvez tenha. No caso a gente consegue selecionar mais de uma instituição, então ele vai filtrando de acordo com as instituições que a gente vai adicionando. E aqui a gente consegue ver o H-Index. O H-Index aqui atuando de forma decrescente do pesquisador. Então é isso. Agora eu passo a voz pro Léo. Obrigado, Kazuya. Agora eu vou mostrar para vocês e falar também um pouco sobre a arquitetura do nosso projeto. Então, esse aqui é o nosso script em Python que faz a varredura no ORCID. Então, ele pega cada ID do ORCID e pesquisa o nome completo desse pesquisador, a biografia dele, as afiliações que ele tem, e depois de ele pegar tudo isso do ORCID, ele vai tentar achar esse pesquisador no OpenAlex, que é onde a gente pega algumas métricas importantes para a gente fazer o cálculo do impacto. A gente pega o H-index do pesquisador, a gente pega citações total, a gente pega também as publicações que ele fez. E tudo isso a gente usa para salvar no nosso banco de dados para conseguir fazer o ORCID Explorer funcionar corretamente. E também a gente consegue pegar alguns colaboradores que esse pesquisador tem. E um ponto importante na arquitetura para pegar esses colaboradores é que, como o colaborador ele também é um pesquisador, então a gente decidiu fazer com que, se caso a gente achar um colaborador e esse colaborador não tiver nosso banco de dados ainda, a gente vai fazer uma pesquisa simples dele, só pegar o ORCID ID dele e o nome e colocar isso no nosso banco de dados. Por isso que, se vocês fizerem algumas pesquisas, vocês vão ver que vai aparecer muito pesquisador que só tem o nome e o ORCID ID.
é porque ele ainda não, o script não chegou ainda no OrCID dele para buscar todas as métricas que a gente consegue trazer no momento. Então eles ficam meio que com vazio porque eles só vieram como colaborador mesmo. E aí o script rodando tudo isso, ele salva cada pesquisador no nosso banco de dados. E aí a gente tem o nosso servidor do back-end, que está em Node.js, que é onde a gente consegue fazer a ligação entre front-end e o nosso banco de dados. Então aqui a gente faz todas as pesquisas SQLs no nosso banco, então a gente busca pelo perfil, a gente busca pelo OrCID, a gente busca pelo nome, a gente faz os filtros, a gente pega também todas as áreas de pesquisas que tem atualmente no nosso banco de dados, as instituições, pega também, consegue fazer a ordenação do ranking e assim por diante. E o nosso front-end foi baseado mesmo em React puro, com TypeScript. E então esse é o OrCID Explorer. A gente decidiu pegar alguns pontos fracos que a gente viu em algumas entrevistas do OrCID, que era a interface um pouco confusa, um pouco mais antiga. Então a gente decidiu inovar, deixar uma interface mais intuitiva, deixar ela mais moderna. A gente também viu que era muito importante ver como que um pesquisador ele tá ele é relevante para uma comunidade científica. Então a gente traz essas métricas, calcula o impacto dele nos últimos 2 anos, vê o tanto de citações que ele tem, o tanto qual que é o H-index dele, e consegue fazer tudo isso. Então esse é o nosso projeto, esse é o OrCID Explorer e muito obrigado.